Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Capital do Sudoeste da Bahia, 15h04. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, 10 de dezembro de 2024, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. Vamos começar pelo jornal A Folha de São Paulo, que diz: Barroso obriga Tarcísio a manter câmeras da PM com gravação ininterrupta. Estado de São Paulo, Barroso decide que PM deve usar câmeras e sem parar gravação. Jornal Valor Econômico São Paulo, condições financeiras pioram e ameaçam o ritmo da atividade econômica em 2025. O Globo Rio de Janeiro, STF determina o uso de câmeras que gravam sem parar pela PM de São Paulo. Jornal Dia Rio de Janeiro, em todo o estado, confira uma lista completa de oportunidades de trabalho. Correio Brasiliense, Carlos Veloso, fazer cortes no FCDF vai enfraquecer a segurança. Jornal Estado de Minas, o medo continua. 0 hora, Rio Grande do Sul, impasse sobre emendas no Congresso trava a votação do pacote de cortes de gastos. Jornal Diário de Pernambuco, acordo busca zerar casos de feminicídio em Pernambuco. Jornal do Comércio Pernambuco, mudança tributária pode taxar armas e alterar a isenção de imóveis. Jornal à Tarde Bahia, atrações de Natal impactam no turismo em Salvador. E a última de hoje, Diário do Nordeste Ceará, governo federal libera 19,1 milhão para a saúde de Fortaleza. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma terça-feira 10 de dezembro de 2024, informando a todos brasileiros e brasileiras. Grande abraço a todos, o Comunidade de Ação está no ar. Muito bem, nosso operador deu uma saidinha, foi tomar água, né? Então vamos fazer o seguinte, são 15 horas e 7 minutos, destaque político em Vitória da Conquista, que vale pra gente comentar isso, interessante. Vitória da Conquista se tornou uma cidade tão importante e interessante, não só para a Bahia, mas para o país, porque é verdadeiramente a terceira maior cidade do estado, da Bahia, e nunca se pode esconder que é o berço do país. O destaque político de hoje é que o deputado estadual, se eu não me engano, estadual, Tiago Correia, estadual, não é, Marcos? Estadual. O Tiago Correia fala sobre possível candidatura à prefeitura de Vitória da Conquista. Isso mostra a importância do nosso município. Um é o prefeito de Belo Campo, sonha em ser prefeito da cidade. O outro já é o deputado estadual Tiago Correia, que é de Vitória da Conquista, diga-se de passagem, mas reside em Salvador, também mostrou interesse em sair candidato por Vitória da Conquista. E se você for observar, já que nós temos ainda, nem tomou posse, a quem foi eleita recentemente, as pessoas já estão debatendo, já estão falando e praticamente disputando o nosso município. Meu amigo Marcos Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Isso demonstra a importância política que Vitória da Conquista protagoniza no cenário estadual. Agora, eu diria que está muito cedo. Para esses que estão aí com essa vontade, né, estarem dizendo, mas fazer o quê, né? Assim, que eu acompanho a política de Vitória da Conquista, que eu tenho 50 anos. Em 1982 eu só tinha 8.
E de lá para cá eu tenho observado algumas questões da política de Vitória da Conquista e dos prefeitos conquistenses que eu tive a oportunidade de conhecer durante essa trajetória. Apenas o ex-prefeito Wesley Guzmão, falecido, né? E a atual prefeita. Os demais, todos de cidades circunvizinhas de fora de Vitória da Conquista. Então, não tem nada de absurdo. Apesar de que o senhor Tiago Corrêa é conquistense e que está morando em Salvador desde que para lá foi fazer a sua faculdade. Então, que seja Quinho, que seja quem for, que venha para somar. Perfeito. 15h10, Irapuã Sampaio, boa tarde. Você Boa tarde. concorda com a opinião do meu amigo Marcondes? Em parte. Pronto. Eu acho que a política Solta o consistência. doce. A política consistência está velha e arcaica, precisa renovar com consistência. Certo. Entendeu? Nós temos muitos jovens, talentos aí, que se entrarem na política vão deslanchar. E temos também pessoas até velhas, porque o velho na política é só aquele jovem incompetente. Sim. O velho na política, para mim, é o jovem incompetente. E nós precisamos renovarmos a nossa política, quer dos vereadores, administrativa, com a nossa juventude. Está aí cheio de uma revelação, 50 anos, 51 anos, jovem, entendeu? Ainda tem aí para trabalhar na política uns 30 anos. Entende? Mas precisa termos mais mulheres disputando o poder e mais jovens chegando, entendeu? Está aí o vice, jovem também. Ele vai assumir por uns dias, vai mostrar um pouco do seu trabalho. Então, enquanto vim de fora, não. Porque conquista, eu entendo, se tirar as pessoas de fora, a cidade esvazia, tá? Muito bem. Porque aqui é um polo do Nordeste, se tirar nordestino e pessoas da região aqui não fica 30% de consistência por sangue. É meio parecido com a cidade aqui que tem no Brasil, que é o maior centro urbano do nosso país. Não quer dizer que é São Paulo, não, mas é. É verdade. E se a prefeita, com 50 anos, jovem realmente que é, e especialmente da política, né? Também jovem na política, se acompanhar e seguir os passos da mãe, vai muito mais longe. Verdade. Olha, a sucessão da prefeita, antes de passar para meu amigo Dilson, a sucessão da prefeita Ana Sheila Lemos, da Andrade União Brasil, segue gerando discussões no cenário político baiano. Um dos nomes cogitados para a disputa é o do deputado estadual Tiago Brandão Corrêa, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Durante entrevista no programa Antena 1, na noite de segunda-feira, o parlamentar foi questionado sobre a possibilidade de se candidatar à Prefeitura de Vitória da Conquista, sua terra natal. No entanto, foi claro ao afirmar que esse não é o seu principal objetivo no momento. Muitas pessoas fazem essa pergunta e eu acredito que para qualquer político é natural ter o desejo de ser prefeito da sua terra natal. E a gente percebe claramente aqui que uma bela da notícia plantada, o nome tem que aparecer, não é Marconi? Tem que aparecer e já põe em questionamento meu amigo Dilson Bebê. Pois é, Brasil. Todo mundo quer adotar essa criança, né? Essa criança crescida, com 186 anos e com quase 400 mil habitantes. Mas eu acho que o Irapuã também está certo, porque isso é bom que realmente tanto os políticos antigos como políticos novos que estão chegando aí possam realmente ter esse interesse em administrar nossa cidade. É sinal que nossa cidade vai bem, obrigado. Talvez, viu, Sim. Brasil, seja uma estratégia também dos postulantes, como tanto o Tiago Corrêa, quanto o caso aqui do prefeito de Belo Campo, né? O Quinho, o falado Quinho. Sim, Manuel Tigre. Manuel Tigre, né? Conhecido popularmente por Quinho. Ou seja, você sabe o quê? Uma forma de eu fazer pré-campanha para a campanha de deputado estadual que está aí. Por quê? O que eu estou dizendo com isso? O que eu entendo com isso? Olha, eu estou mostrando que eu tenho simpatia e desejo positivos por Vitória da Conquista. Com isso eu faço o quê? Eu garimpo o voto dos conquistenses para a minha candidatura de deputado. É Isso seja, como é que diz, jogada de mestre. Não tem dúvida. Cada um faça a sua interpretação. Agora, falando sobre política, eu não sei se o Brasil vai tocar mais nesse assunto, nós estamos aí com o atual presidente, passando por esse quadro que o Brasil ficou aí hoje, assim, cada um com sua posição, né? E eu disse o seguinte, que assim como na Constituição não permite que
um cidadão com menos de 35 anos seja candidato a um posto tão elevado quanto presidente, assim como lá no Supremo Tribunal chega aos 70 anos, tem que ser aposentadoria compulsória, para mim todos os cargos executivos teria que ser. Você sabe por quê? Ó, nós temos um ex-presidente que está aí fresquinho aí como ex-presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, aqui acolá está em hospital fazendo cirurgia. Tem gente que diz que é fachada, né? Outros falam que é facada. Aí, quando você faz sobre o presidente da República, nesses últimos 60 dias, essa é a segunda vez que acontece problemas de saúde. E o que dizer lá do presidente dos Estados Unidos, o John Biden, que está também nessa situação? Então, a Constituição precisa ser alterada nesse artigo aí, que não permita que pessoas acima de 70 anos... Há Marcondes, mas não é só pessoas idosas que adoecem. Eu sei que é, eu sei que não. Eu sei que não é só pessoas idosas que adoecem. Porém, é mais normal, suscetível a determinadas flagelos a pessoa que tem mais idade. Entendo. Deixa eu Natural. complementar. Eu queria verdade. comentar. Há muito tempo que eu também bato nessa tecla. Se o cidadão, aos 70 anos, um juiz do Supremo, ele é bem preparado, ele não pode trabalhar por causa da idade, porque pode ser presidente da República. E a pressão é bem governar maior. 212 milhões de brasileiros. Então, se aposentou, deve aposentar totalmente. Então, um outro erro na nossa lei. Por que você vota para um deputado, ele fica 4 anos, e para um senador, ele fica 8? Você está votando 2 mandatos em um só? Mas para que isso mude, pô, tem que ter a reforma política. A gente tá nessa briga da reforma tributária aí, Tem que que tá ter- esse lenga-lenga todo. Na reforma- Imagina uma reforma política, né? A reforma tributária, desde quando o rural era carro de juro, era Pois carro é. de luxo. Muito Rural, bem. Gordini. Já que falou em reforma tributária, vamos comentar isso aqui. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta terça-feira, portanto hoje, uma operação entre os municípios baianos. Estão as cidades de Jequié e Itapetinga e na região sudoeste, ou melhor, estão as cidades de Jequié e Itapetinga na região sudoeste. A operação também acontece em Salvador, Lauro de Freitas, Mata do São João, Wagner, da Bahia, além de São Paulo e Palmas do Tocantins. De acordo com as primeiras informações divulgadas até o momento, 15 pessoas já foram presas. Um dos detidos tem relação política em Vitória da Conquista e, inclusive, já recebeu o título de cidadão conquistense no ano de 2021, entregue por um vereador. O nome está aqui, é de Jaime Rosa, é conhecido como Bebê da União Brasil, o Lucas Maciel Lobão. E ex-coordenador estadual do Departamento do Departamento Nacional de Obras contra Secas, o DENOX, na Bahia. De acordo com as investigações, ele liderava a organização criminosa ao lado dos irmãos Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente. E também José Moura, conhecido como Rei do Lixo. Você não acha que na hora de você escolher um cidadão ou uma cidadã para dar a ele ou a ela o título de cidadão da cidade da qual você representa os munícipes, não vale ter muito mais cuidado? Rapaz, é lamentável que isso é uma prerrogativa que é cabível aos nossos parlamentares municipais e ele sai dando assim de forma, no meu ponto de vista, sem critério. Com pouco tempo, o ex-vereador Davi Salomão concedeu o título de cidadão conquistense ao senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República da ocasião. Eu acredito que ele nunca veio aqui para receber o tal honraria. É verdade. Talvez nem sabe a direção que ele vai levar. Agora, no caso aí, a Câmara não pode caçar esse título? Mas de qualquer forma já deu. Meu Deus. Não, mas pode ser caçado. Pode, sim. É por isso que a lei maior fala que o cidadão vivo, ele está vivo, ele não pode receber homenagem em nome de ruas. Porque durante a vida ele pode tornar-se um delinquente. E aí como é que fica? E aí como é que fica? Tem que caçar. Aí você vê essa situação agora. Um outro lá, na cidade de Campo Formoso, que é primo carnal do deputado Elmar Nascimento, pegou uma sacola de dinheiro e tentou desfazer na hora que a Polícia Federal estava se aproximando dele. É vereador lá nessa cidade, pelo União Brasil. Então a gente fica vendo aí essas coisas e é complicado. A gente conferir poder
as pessoas e depois esse tipo de comportamento. Agora mesmo, nesse ano agora, de 2024, o governador do estado, o senhor Jerônimo, recebeu essa honraria dada por um vereador aqui dentro de Vitória da Conquista, e a gente fica a perguntar, senhor vereador, quais são? O que esse homem fez por Vitória da Conquista de tamanha relevância para ele receber tal honraria, quando ele, na cidade dele, apoiou um cidadão candidato a prefeito lá, e o candidato a prefeito da cidade dele perdeu, sem contar que o mesmo foi expulso da sua cidade por conta das suas práticas políticas naquela cidade. Eu quero crer na cidade de Itaquera. Itaquara, é um negócio assim. Itaquara, a cidade do senhor governador Jerônimo Rodrigues. Então a gente quer crer que deveria ter mais critérios e serviços que verdadeiramente confirmem o que a honraria que esse cidadão está recebendo. Critério e justiça, né? Porque a gente vê, se a gente for voltar lá no passado, Brasil, grandes professores aqui em Vitória da Conquista, como o professor Zilton, que era uma pessoa importante aqui no esporte de Vitória da Conquista, lá nos anos de 80, 85, que tirou muitos jovens das drogas. Isso, né? importante isso. Professor Roque, do Centro Integrado. Essas pessoas, sim, que deveriam receber essas homenagens aqui em Vitória da Conquista e não recebem. E ficaram esquecidos no tempo. Olha quantos empresários em Vitória da Conquista que não são conquistenses e que gera emprego e que gera renda para esta cidade. Desenvolve a cidade e a gente não ouve. Fica esquisito. Será que a gente está... Sei lá. Eu também sou contra um bocado de coisa. Apoio, né? Busca de apoio. Sim. Lá no Vila América tem uma rua chamada Che Guevara. Por que não colocou o saudoso Medonho? Verdade. Porque Medonho para Conquista é mais importante. É verdade. Maria Sertaneja, Rua Maria Sertaneja, quem foi? Uma louca, Ruainha. O homem que botava formiga no ouvido. Agora, Che Guevara, quem foi Che Guevara? Guerrilheiro, terrorista. O próprio vendedor de balas do Madrigal foi até... faleceu agora há pouco tempo, eu esqueci o nome dele, rapaz. Baleiro, né? Muito. É Baleiro. Zé Baleiro. Zé Baleiro. Então, um patrimônio de Conquista. Eu acho uma coisa muito esquisita e é bom que Irapuã não seja vereador mesmo, porque se eu fosse, eu apresentava projeto de lei para tirar, banir da nossa cidade esses cidadãos não gratos à nossa cidade, que o pessoal não conhece. Tem que receber nome de ruas, pessoas que marcaram em Conquista, pessoas que trabalharam. Sebastião Castro trabalhou por Conquista. Como Carcará, o vendedor de ferramenta. Carcará, o vendedor de ferro. Carcará. Dona Dió do Acarajé. E esse pessoal tem que ser homenageado. Olha, só para vocês terem uma ideia, o cidadão foi médico aqui em Vitória da Conquista. Toda a sua existência, praticamente, não era conquistense. Foi dono de uma clínica aqui, que nunca uma criança voltou de lá sem ser atendida, não é? Clóvis Assis. Clóvis Raimundo. Foi vice-prefeito e deputado federal e não foi premiado com essa honraria. José Henrique Padre, ex-secretário, doutor Fábio Ferraz, faleceram também. Então, são pessoas que trabalharam por uma conquista forte e independente. Exatamente. Entendeu? E vem cá, que tem alguma rua com o nome de Zé Góes? Foi um grande vereador e farmacêutico? Eu não sei. Se Oswaldo não tem, Pedro. deveria ter. Oswaldo Pedro? Oswaldo Pedro? Não, é que Oswaldo Pedro é vivo. Está vivo. Está vivo, não pode. Está vivo, graças a Deus. Mas que coloque, para mim, se alguém quiser me homenagear, que me homenageie Em vida, eu também. E depois de morto, só prece e nada mais. Pronto, só prece e nada mais. Eu lembro de uma música com isso. Olha outro assunto interessante. A ex-secretária municipal de Santa Luz, Aline Maiane Ribeiro Cunha, foi assassinada na última segunda-feira em Salvador. Até aí o cara disse, Salvador, cara. Bom, daqui em Salvador são 500 quilômetros, um pouco mais. O crime foi cometido pelo próprio filho. Isso aqui, pra gente até discutir aqui. A mãe gera essa criança 9 meses, né? 9 meses ela carrega essa criança, esse feto. 9 meses depois a criança vem ao mundo. Ela cuida dessa criança, amamenta essa criança, limpa essa criança, dá banho nessa criança, chora por essa criança, sofre por essa criança, até ela se tornar pré-adolescente, adolescente, e depois ela vem e mata a mãe.
Como é que você vê? Isso é fim de mundo disso? Eu creio que sim, viu? Porque... Mas agora mesmo, Brasil, hoje também teve um pai que, pelo que a família falava, esse pai também gostava muito do filho. E ele atentou sobre esse filho. Ele pegou a mãe, sequestrou a mãe, matou a mãe e colocou o filho como refém. Então, assim, se você me perguntar, é fim de mundo? Porque você vê filho matando o pai e pai matando o filho. Então a coisa realmente está desandada. A gente não sabe o que falar sobre essa situação. Está cumprindo a palavra, Arapuã? Rapaz, é o seguinte, a semana passada, um filho matou a mãe no Alto Sertão da Bahia, porque a mãe descobriu que tinha plantio de maconha e falou, vou chamar a polícia. Ele matou a mãe. Isso foi destaque no noticiário da Bahia. Essa de hoje aí, da Aline, é a coisa... Filho tira a mãe. Em primeiro lugar, filho que não respeita a mãe, por favor, não me dê bom dia. Isso. Sou adepto da defesa da mãe. A mãe é tão importante que te gerou, cara. Respeite. Um filho matou a mãe, a morte para ele é descanso. A morte para ele é descanso. Se ele for condenado a 50 anos carregando concreto em sol quente, para ele ainda é vida, é bom. Entendeu? Porque nos países islâmicos ele já tinha sido assassinado. Nos países islâmicos, que lá é dente por dente e olho por olho. Eu me lembro que mataram o rei Faisal nos anos 80, um sobrinho dele, que era débil mental. Ele foi decapitado em praça pública para limpar a honra da família. Tá? Muito bem. Então, para mim, só pena de morte para um homem desse. 15 horas 25 minutos, meu amigo Marcondes Oliveira, o maior livro do mundo, né? Que é o livro sagrado, já falou sobre isso. O quarto mandamento fala que é para filho honrar pai e mãe, para que te vá bem e o Senhor teu Deus prolongue seus dias de vida na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Porém, nada justifica, mas manchetes também dão conta de que esse cidadão, esse jovem, ele apresenta histórico de surtos psicóticos. Né? Existem muitas situações. Eu sempre digo, erro não justifica outro. Mas a gente precisa saber, antes de querermos trazer aqui uma condenação maior do que a que esse moço deve estar tendo quando ele parar no seu raciocínio, que ele vai entrar em parafusos. Isso. Antes que a gente faça, vamos saber como foi também o dia a dia, a criação desses filhos. Porque, olha, a gente conhece histórias de situação de que filhos depois tomaram providências macabras contra seus pais, que menina era estrupada pelo pai, com consentimento da mãe, certo? A gente sabe de história de pai de família que violentaram suas filhas e os irmãos não podiam fazer nada, muito menos a sua mãe, e que depois aquele sentimento, aquela coisa guardada ali, aquela mágoa ressentida, um dia que ele se achou fisicamente à altura, foi lá e deu a resposta. Um erro não justifica o outro. Agora, cada árvore, ela só produz o que é condizente à sua espécie, à sua semente. Olha, eu tenho a alegria de dizer que eu sou um homem feliz. Eu não tive uma convivência com meu pai biológico por muito tempo, porque meu pai morreu, eu estava de 8 para 9 anos. Mas eu tive um presente de Deus na minha vida, que foi o meu padrasto, o senhor Josué, que Deus o recolheu também. Mas eu tenho a graça de dizer que eu tenho um presente de ouro que Deus me deu, que chama-se minha mãe. E não foi poucos os castigos que ela me deu, que se fosse hoje, depois dessa lei de uma presidenta da República, lei antipalmada, minha mãe estaria presa por diversas vezes. E eu, a essa altura, já estaria debaixo de 7 palmos. Porque essa mesma lei que não permite que um pé de galinha que nunca matou pinto acolha o seu filho, essa mesma lei diz que depois, ali na esquina, teve uma troca de tiro
E o cidadão morreu, o jovem. Essa mesma lei, Dilson. Então, eu tenho esse privilégio, eu tenho essa graça. Então, vamos observar, antes de nós fazermos um julgamento, porque, para mim, o julgamento pior vai ser desse Quando cidadão. ele acordar. Quando ele cair e falar, eu fiz isso. Isso. Agora, esse pessoal que tem esse SUS, por que não suicida? Muitos suicidam. E por que vai lá tirar a vida da mãe? Falando em suicídio, ontem alguém tentou pular do viaduto Olha. do Guarani, né? Sim. 15 horas e 29 minutos, vamos rapidamente um bloco de apoio e a gente volta na sequência. Logo, rapidinho, é igual coisa de pulga. De 9 a 12 de dezembro, compre com os menores preços no Natal do Coração Mix Mateus. Arroz Minutinho, 1 kg, 4,79. Desodorante aerosol Rexona 200 ml, 10,90. Liquidificador Mundial, 59,90. Cerveja Heineken 600 ml, 6,99. Guaraná Antártica, Pepsi ou Suquita 350 ml, 1,75. Natal do Coração Mix Mateus, economize e celebre com amor. Beba com moderação. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano. Que sempre liga pra gente. Que sempre liga contente, pedindo o seu louvor. Ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia. Ligando o Brasil ao Criador. Muito bem, são 15 horas e 32 minutos. Um abraço aqui, Marcão Rocha, Grande o homem Marcão. do papagaio, né? O homem do papagaio. Muito bem. Vai ter uma matéria aqui que diz o seguinte: há um velho ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Infelizmente, Isso é verdade. ele se encaixa perfeitamente na discussão sobre o uso de câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo. Tema que voltou ao centro das atenções após uma série de episódios chocantes de violência policial. Só diante da tragédia, da pressão pública e da repercussão negativa é que as decisões necessárias começam a ser tomadas. A resistência inicial é a reversão de postura. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inicialmente criticava o uso das câmeras, classificando-o como um voto de desconfiança nos policiais. Foi preciso uma sequência de tragédias, entre elas a morte de um menino de 4 anos e a brutalidade de policiais flagradas em vídeo para que ele admitisse publicamente que estava errado. O ministro do STF, Roberto Barroso, também resistiu a pedidos do Ministério Público para intervir. No entanto, com o agravamento do cenário, como ele mesmo reconheceu, foi obrigado a agir, tornando o uso de câmeras corporais obrigatório em operações, especialmente as de grande porte. Tem que ter câmera, Marconi? Sim. Sim. Tem que ter câmera, Irapon? Tem. E a câmera não pode ser manipulada pelo próprio policial, porque na hora do vamos ver, ele desliga. Então, tem que ter câmera assim para mostrar para a sociedade aquele homem que você paga, o salário dele está sendo contra você e a sua família. Em unânime tem que ter. E em contrapartida, pô, não só, também até para o próprio policial também se defender. Né? Porque tem muita coisa que acontece que ele não pode provar, então a câmera está ali para poder fazer esse juízo, né? Então tem que ter sim. É porque é o seguinte, eu entendo o seguinte, eu coloco que a polícia é um termômetro que mede o grau de civilização de um povo.
policial nenhum não é preparado para matar, porque a nossa lei condena, e também não é preparado para bater. Não tem lei nenhuma que o policial pode espancar, humilhar e arrebentar uma pessoa, não. Ele tem que pegar o delinquente e retirar da sociedade, conduzindo a autoridade normal, o delegado, para dar a sua finalidade. Preparar o processo, mandar para a justiça, enquanto isso, mandar para a penitenciária. Ele não pode ser quebrado no pau nem atirado. Muito bom. Agora, se sacar da arma, aí o CPF tem que dar baixa. Qual a sua opinião com relação a Ronaldo Caiado, que diz que no estado de Goiás, policiais não usam câmera? Eu não concordo com a arbitrariedade em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu acho que aquilo que eu não quero que seja visto de mim, nem eu confio. Nem eu confio. Então, se eu não tenho o que temer, por que os outros não vê? Isso. Então, eu não concordo com esse procedimento do governador. Agora, como o colega aqui, Irapuã, falou, se o bandido, se o meliante, ele se proceder de uma forma violenta, truculenta, colocando em risco a guarnição, opa, aí, meu irmão, entre ele e eu, ele. Baixa no CPF. Entre ele e eu, ele. Isso. Agora, um Estado também, e aí a Câmara mostrará, até será uma ferramenta de defesa do próprio policial. Claro. Então, está tendo muita essa discussão. Olha, a gente vê, infelizmente, a história está aí e nos mostra abusos e mais abusos. É verdade. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, dos dois lados. Eu ensino pro meu filho, com Brasil, Marcondes, quando for abordado por uma polícia, ele tem que, né? Claro. Não, foi abordado a polícia, tem que facilitar, inclusive, o trabalho do policial. Você tem que... Claro. Agora a gente vê muitos casos acontecendo aí, como ultimamente a gente viu uma polícia perseguindo um casal na motocicleta. Sabe que eles estavam... mas eles estavam... Eram pessoas que não faziam mal. Mas por que então não parou? Por que não parou? A polícia. Por que correram então da polícia, pô? Geralmente se eu tô certo, mas meu filho era um anjo, era um anjo. Eu vou correr? Bandido inteligente não corre de polícia nem saca arma pra polícia, tá? Bandido inteligente, ele não saca, não corre. Se apresenta, se foi flagrante, ele tem o seu advogado para defender. A polícia está realizando ali uma blitz no trânsito. Aí eu passo por lá, aí eu chego cá na frente, aviso. Ei, ó, não vai não que tem. Por que isso? Você está contribuindo com a criminalidade. Agora, assim, eu gostaria que aí é uma outra situação, é a legislação vigente. Mas a polícia está lá para fazer o que manda a lei. Eles não estão errados. Agora, você já imaginou se a lei que o Estado usa, porque eu não estou pagando IPVA ou alguma coisa referente ao meu veículo, o município também adotar e falar quem não pagou IPTU desocupa a casa? Porque é o seguinte, ou eu estou com um veículo que não está em dias, com pagamento de IPVA, o que for. Aí a Blitz me para. Caso eu não tenha como pagar naquele momento, eles levam minha moto para o pátio. Eu não concordo com esse tipo de procedimento. Eu concordo com o seguinte, se amanhã ou depois eu for negociar essa moto, aí eu vou vender ela, digamos aqui, para o colega Dils. Aí o Estado só permite a transferência de documento mediante ao pagamento do que ela tem atraso. Com o IPTU. Agora, que se essa moda pegar, daqui a pouco o prefeito vai chegar, a prefeita vai chegar lá na casa de A e de B e vai falar, ó, desocupa a casa porque você não pagou IPTU. Não pagou IPTU. É verdade. Complicado. É um ponto de vista interessante. Eu não duvido não, viu, que isso aconteça. Também não, isso me deixa muito preocupado. 15 horas e 39 minutos. Mas se você ganha salário e só tem um imóvel, você tem... Acho que até 2, né? Até 2 salários. Não, de 2 de maio a 30 de outubro do ano vindouro para você recorrer. Agora, durante o ano que vem, você ainda paga. Isso. E todo ano
Você tem que ir lá, fazer a mesma cartinha e Que recorrer. vai que acertou na Mega Sena nesse intervalo. Exatamente. Né? É o que muita gente está pretendendo. E a Muito turma- bem, então olha só, a polícia é a polícia é a responsabilidade do governo, dos Isso, estados. No caso, o STF poderia intervir? Poderia transformar isso em lei? Aí só no caso só a Câmara Federal. Olha, eu poderia não fazer. sei não, eu não sei de nada não, porque depois que de umas certas cenas e espetáculos que estamos vendo sendo protagonizados pelo STF, eu acho que eles podem tudo. Podem Até tudo. fazer chover no dia 31 de fevereiro. É verdade. Por lei, somente o Congresso Nacional pode elaborar projetos de lei, criando lei em todo o território nacional, posteriormente à sanção presidencial. Isso é o que diz a Constituição. A lei maior, o Superior Tribunal, é para julgar o que as instâncias inferiores não tiveram capacidade de julgar. Ou crime contra a nação, diretamente contra a nação. Tá? Você Muito vê bem. o Supremo Tribunal Americano, só reúne 6 vezes ao ano, mas para ver casos contra a nação. E não problema de ordem particular dos estados. Os estados têm seus tribunais, eles que resolvem. Perfeito. Se o tribunal não julgou ou condenou, a pessoa pode recorrer à instância maior. Mas a gente sabe que o Caiado pode tranquilamente copiar o que o Tarcísio fez, né? Reconhecer que está errado e exigir aí as câmaras nos policiais. Olha, a deflagração da operação pela Polícia Federal revela mais uma vez os tentáculos da corrupção envolvendo políticos, verbas públicas e o descaramento de quem acredita estar acima da lei. Vocês vão entender porque eu estou lendo aqui. O episódio envolvendo Francisco Nascimento, vereador de Campo Formoso, na Bahia, e primo do deputado Elmar Nascimento, é emblemático. Não apenas pela tentativa grotesca de se livrar de uma sacola cheia de dinheiro, jogando-a pela janela, mas pelo que representa no cenário político brasileiro, o uso das estruturas públicas para interesses privados. A dinâmica da impunidade, os desvios de 1,4 bilhão em contrato do Departamento Nacional de Obras contra a seca, o DENOX, demonstram a profundidade do problema. Recursos que deveriam mitigar a seca, melhorar a infraestrutura e gerar dignidade, são desviados em um esquema que envolve emendas parlamentares e contratos fraudulentos. Esses atos não apenas drenam os cofres públicos, mas também perpetuam o sofrimento de populações que dependem dessas obras para sobreviver. É a maior verdade, né, Marconi? É o que vem acontecendo. Aqui, ali, E acolá. Alhures. E alhures. Isso. Agora, quando você vê 53 bilhões de reais em emendas parlamentares e 35 para o PAC, é um disparado, tá? Porque se você somar os 513 deputados com mais 81 senadores, vai dar o quê? 594. Se você pegar 50 bilhões, vai dar um dinheirinho bom para cada um, né? Quase 90 milhões para fazer o que quer. E sem fiscalização de quem devia ter. Isso é o seu dinheiro. Muito bem, para falar um pouquinho sobre algo que está preocupando não só o conquistense, mas todo brasileiro, mas como a gente está falando aqui de Vitória da Conquista, está preocupando realmente o conquistense com relação ao preço do café. Porque ninguém jamais poderia imaginar que o café chegasse ao preço que chegou e com perspectiva de aumentar. De aumentar. Baseado nisso, vamos ouvir a Rádio Nacional de Brasília falando sobre o preço da alta da saca de café. Se eu não me engano, é Marquesan? Marquesan Araújo. Vamos ouvir. O preço da saca de 60 quilos do café arábica registra a 4ª alta consecutiva e chega a R$ 2.159,48 nesta terça-feira em São Paulo. Para o café robusta, houve aumento de 4,94% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.793,99. Para o açúcar cristal, em São Paulo, houve queda de 0,19% no valor e o produto é vendido a R$ 163,10.
Na cidade de Santos, o recuo foi de 0,64% e o preço médio da saca de 50 quilos é R$ 162,63. Já a saca de 60 quilos do milho apresentou salto de 0,46% no preço e é negociada a R$ 73,54 para a região de referência de Campinas. Os valores são do CPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, está aí o preço da saca de café, isso lá em São Paulo. E a gente sabe que, segundo inclusive comentários, o café da Bahia, e especialmente o café do sudoeste do estado, é um dos melhores cafés do Brasil. Marcondes Oliveira. Olha, a respeito dessa questão aí do café, nós temos vários fatores. E o café não está sendo o único vilão na mesa do trabalhador brasileiro. Aqui diga a carne, né? Como é que está aí atualmente. Mas como eu vi gente reclamando do preço de contrafilé, de músculo e outros cortes. Só não ouvi até agora ninguém reclamando do preço da picanha. Isso. Mas aí o que é que acontece? Várias situações contribuem para isso. Tem um fator climático, tem um fator safra e também está acontecendo uma coisa. A desistência, o desestímulo para a continuidade da atividade agrícola. Havia uma promessa do governo atual, que por uma questão ambiental tem que se diminuir a quantidade de espaço plantado no Brasil para uma questão de ambientalismo, de preservação do meio ambiente. Então, ou seja, vai diminuir. A vontade do governo atual é de que a produção diminua. E a mão invisível de Adam Smith, lá no século XVII, século XVIII, já dizia a lei da oferta e da procura. Se um produto some, o preço dele tende a subir. Se o produto aparece demais, o preço dele tende a descer. Então, aqui mesmo em Vitória da Conquista, tudo quanto é local aqui da zona rural, aqui, produtora de café, está virando aras. Está virando residência. Então, é natural que diminua essa oferta. A questão do gado, as matrizes, ano passado e esse ano, foram quase todas dizimadas nos matadouros, dado o preço que o produtor, o criador, estava encontrando. Porque ele investiu no Apex comprando gado de 350, 320, e quando ele começou a vender, estava de 180. Então não se faz mágica nem negócio. No comércio não se faz mágica, se faz negócio. Eu não posso trabalhar no prejuízo em detrimento de quê? Então uma hora a conta chega. Vale dizer que determinadas mercadorias no Brasil estava presa, estava aqui restrita ao nosso consumo. Agora não. Agora conseguiu o aval e estamos vendendo lá para fora. Então, meu irmão, não temos para onde correr. Se continuar na perspectiva que estamos, segundo os produtores, se 2024 nós estamos achando que o café está amargo, é perigoso. Em 2025 nós nem temos ele para saber compará-lo com fel. É verdade. Pô. Isso é política de governo. Entendeu? Tomate há poucos dias estava em R$1, já estão subindo o preço, está chegando o Natal. O frango do Natal sobe, o peru sobe. O peru, quando é sabido, ele foge no Natal. Inclusive, nosso amigo peru lá do... Nem peru não fica lá no mercado, não. Porque ele não é nem um bobo, não é nem um abraço. Cai fora. Então, isso é política de governo, tá? Se exporta o que nós temos, a exportação futura. Estão comprando a produção de 2027 já. E aí? Será se vai chover? Será se teremos produção? Ou teremos fome? É isso aí, isso é o resultado. Cada povo tem um governo que merece. No mais, eu queria agradecer. Um momentinho, pô. Nós temos um áudio aqui de Igor Novaes. Eu queria que o Jonas desse uma olhada e pedir licença. Viu, Igor? Vou tentar reproduzir aqui o que você fala. Já estou pedindo licença e dando crédito a você. Igor Novaes é um comentarista esportivo aqui, Conquista, por sinal, muito bom. Um abraço para o Igor.
Igor Já Novaes, ouvi. uma pessoa excelente, pessoa que a gente tem por ele admiração e respeito. Deixa eu ver se o áudio entra ali, pra gente ouvir um pedacinho desse áudio. Muito bem, temos também... O assunto eleições 2024 continua rendendo. E agora Belo Campo está de volta ao centro das atenções. Tudo porque o prefeito da cidade vizinha, Quinho Tigre, está sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal que apura supostos crimes eleitorais. Dentre eles, o desvio de verbas, compra de votos e transferência irregular de eleitores de Belo Campo para a Vitória da Conquista, onde a esposa do prefeito, Leia de Quim, foi eleita vereadora. E essa é a segunda vez que Belo Campo está no noticiário por conta de uma polêmica. A prefeitura local prometeu no início dessa semana um transporte gratuito para estudantes que viriam para a Conquista prestar o vestibular da UESP. E esse transporte não aconteceu. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos fiscalizar. Muito bem, tá aí o Igor Novaes, um abraço para o Igor Novaes. Você acha que vai dar alguma coisa? Daqui a pouco, meu amigo como é o nome dele? Mazinho de Pé de Galinha. Mazinho de Pé de Daqui a Galinha. pouquinho a sua notícia está na ponta da agulha aqui com Dilson Bebê. Mas primeiro Marconi Oliveira. Vai dar alguma coisa? Olha, Novaes? dizem que onde há fumaça tem fogo. Tem fogo. E a gente está vendo aí notícias a respeito disso aí. Eu não quero crer que vai ficar só no denuncismo ou na denúncia. Eu creio que as partes como a Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral e outras instituições, mais dia, menos dias, E tem obrigação de vai fazer isso, chegar né? para a comunidade e vai dar uma satisfação. satisfação. Por quê? O que acontece? Segundo as acusações, são muito, assim, escancaradas. Como uma pessoa chegar num lugar como Inhobim e ter uma votação expressiva daquela forma. Uma pessoa que nunca foi candidata aqui em Vitória da Conquista a coisa nenhuma. Muita sede de ponto, você imagina? E aí chegar assim com 4 mil e tantos votos, deixando outras pessoas aqui, veteranos da política aqui conquistense, com mandatos, com prestação de serviço e etc., sem isso. Então, olha, tem um ditado que diz assim: quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Então, eu creio que mais dia menos dias nós vamos ter desfecho sobre isso aí. Você acredita que vai dar alguma coisa, pô? Sim, a Polícia Federal, quando entra no negócio, a Polícia Federal é séria, é uma grande instituição e vai dar resultado. O primeiro resultado já deu. Denigriu a imagem dos candidatos que foram envolvidos em corrupção. Bateu em cima. Maculou tudo. Pronto. Você, não precisa falar mais nada. Até amanhã, então. Muito bem. Meu amigo Dilson Bebê, o que você fala? A sua excelência, o presidente da República, tomou uma queda ontem. Será que foi Dona Norma que empurrou ele? Pois é, Brasil, eu acho que sim, viu? Será que foi lá, Norma? Foi não, né? Ave Maria, olha só. Pô, muito obrigado, viu, pô? Muito obrigado. Um abraço. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de segunda-feira, dia 9 de dezembro. Devido às fortes dores de cabeça, ele foi submetido a uma cirurgia para drenagem de um hematoma atualmente. Lula está internado na UTI e, de acordo com o hospital, encontra-se bem. É o que a gente está sabendo até agora. É verdade, é o que está sabendo, mas parece aí, que deu uma drenada lá no juízo isso, dele. É aí onde eu lhe digo. Se para ser candidato pela primeira vez, o indivíduo tem que ter no mínimo 35 anos, eu acredito que a legislação também tem que ter um limite para a idade. É verdade. Volto a dizer, não é só a pessoa de mais idade que adoece. E diga-se de passar, meu amigo Marconde, ele caiu porque estava cortando as unhas. Do pé. E aí machucou a nuca. Cada um tire sua conclusão aí, Por por que a gente favor. não cortou essa unha? Aí é o seguinte, Meu Deus. eu advogo que... Por que o Marconi está falando isso? Olha o que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Volta e meia está sendo internado aí de última hora para fazer alguma coisa, algum tipo de procedimento. Que diga, e o espetáculo que está sendo protagonizado pelo presidente John Biden lá dos Estados Unidos. E agora essa situação que está acontecendo com o nosso presidente da República. Olha, quando inventaram lá atrás a aposentadoria com uma certa idade, é porque o cidadão chega a uma certa idade, Dilson, e a sua capacidade de produção não é mais a mesma. É verdade. Dilson Bebê. Pois é. Em relação a Lula?
Ele estava cortando a unha, não foi Dona Janja, estava cortando a unha do pé, ele acabou caindo. Bateu Eu com a acredito nuca. que possa ser realmente, eles falam que foi sobre essa queda, né? Realmente deve ter criado esse coágulo dessa queda que estava no banheiro. E realmente pode ter sido sim, agora ter apresentado o coágulo e ter feito essa drenagem, que pode isso acontecer. É verdade. Muito bem, que hora é essa? São 15 horas e 54 54, ainda tem minutos. 2 minutinhos para dizer o seguinte, o senhor olhou o look aí do rapaz? Chapéu preto. Eu tô achando que ele tá. É o botafoguense. Não. E falando em Botafogo. E por falar em Botafogo, amanhã o Botafogo joga às 14 horas com o nome do time, né? Com o Pachuca. Do México, né? Do México. Pachuca. Veja prováveis escalações para o jogo do Intercontinental. Antigamente era Mundial de Clubes, agora é Intercontinental, né? Porque são 4 continentes. É verdade. É isso aí. Equipes disputam Clássicos Américas nesta quarta-feira. Nesta quarta, dia 11, em Doha, no Catar. Pelas quartas de final da Copa Internacional. Bota o hino do Botafogo no fundo aí, Toca aí, solta, porque o Botafoguense ele está em êxtase. Não é pra menos, né? Botafogo e Pachuca do México dão início ao sonho do título mundial, Brasil. Nesta quarta-feira, dia 11, os times se enfrentam no Clássico das Américas, válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Até o nome é bonito, né? Confira abaixo as principais informações do confronto e das equipes de Arthur Jorge Guilhermo. Rapaz, Botafogo, a bola rola às 14 horas, horário de Brasília, no estádio 974 em Doha, no Catar. Tá aí. Vamos torcer para o Botafogo amanhã, às 14 horas. Só quem não em pode Doha. ganhar esse Mundial sabe ganhar? O Palmeiras. Se não ir gozar com a cara de queijo. Não pode. Muito bem, fique com Deus. Quem tá vindo aí, meu amigo? É Eneida Sol? Eu acho que sim, Eneida Sol com o programa Crescer e Brilhar. Alô, Eneida Sol, seja bem-vinda. Grande abraço, ótimo programa pra você. Não muito de estação, continua no 87.9, que tá vindo aí Eneida Sol e o Crescer e Brilhar. Crescer e Brilhar. Programados. Não perca. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser, quarta-feira. Até amanhã, cuidado com o sol que tá quente. Cuidado com o sol que tá quente. Marcondes, vai pela sombra. Ok. Tô de boné. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Aos milhões tens também. Tu és o glorioso. Não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada